は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E continuando a nossa saga de discutir sobre o futuro dos personagens, dessa vez vamos nos aprofundar nos piratas que nos foram apresentados em Sabaody, os Supernovas. Aqui nós vamos discutir os seus próximos passos, nos arcos que vão vir, inclusive o ano que deve acabar ainda esse ano, e a nossa aposta é que termine ali no meio do ano e logo em seguida mais 2 desses piratas serem introduzidos já para a próxima ilha. E para falar sobre esse assunto, pesquisamos sobre várias teorias dentro da fandom sobre alguns dos Supernovas. Então vamos deixar aí na descrição e vamos acrescentar mais ideias e questionamentos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Começando pela Bonnie, que é uma personagem muito interessante, em que temos uma expectativa muito alta sobre ela, justamente por ela ser muito misteriosa e por não ter nenhum arco de aprofundamento sobre ela até o momento. Coisa que aconteceu já com Law, por exemplo. Tendo uma fruta do diabo bastante original e conseguindo entrar no novo mundo com uma recompensa superior a 100 milhões. Então vamos discutir algumas teorias sobre ela. Durante a guerra, ela estava vendo de longe, Barba Branca infelizmente morreu e ela foi vista chorando e dizendo à sua tripulação que alguém era responsável por isso. E que eles entrariam no novo mundo e os derrubariam, no capítulo 581. E esse fato já configura ela para ter uma história muito interessante. Ela parece ter um passado com Barba Branca ou com Ace, admirando algum dos dois. E com a habilidade dela, da fruta, alterar sua idade abre a possibilidade dela ter uma idade mais avançada ou mais jovial do que a normal, ou a que ela usa com mais frequência. Bonnie segue para o novo mundo e confronta Barba Negra, o homem responsável pela morte de Barba Branca. Sua tripulação é eliminada e ela está totalmente derrotada. E a usando como moeda de troca, Barba Negra tenta trocá-la por um navio com fuzileiros navais, mas a oferta de troca é negada visto que eles enviaram Akainu, e a única coisa que eles podem fazer é fugir. Akainu se aproxima de Bonnie e diz a ela que ele estava realmente assustado quando ela escapou do governo mundial, mas está feliz por ela estar de volta sob seu controle. E isso implica que seu poder de fruto, conhecimento ou herança está ameaçando o governo ou o mundo. Talvez ela seja um D, talvez o poder dela seja mais versátil do que nos foi mostrado, quem sabe? O ponto é, ela é um grande negócio, está sob custódia. 2 anos se passaram e ela é mostrada no novo mundo. E há apenas 2 cenários possíveis que permitiriam isso. Ela escapou do governo mundial novamente, deixando Impel Down ou alguma outra prisão. Ou ela trabalha para eles, ainda fazendo parte do governo mundial, o que achamos um pouco improvável. Porém, isso abriria a possibilidade do medo do governo mundial tem sobre ela não estar relacionada à sua fruta, e sim algum segredo que ela soube enquanto trabalhava para eles no passado. E continuando a teoria, Luffy afirmou que iria derrubar todos os Yonkous. Barba Negra é um deles. E é até fácil imaginar que Bonnie precisará se aliar aos Mugiwaras para o derrubar. E essa estrutura já vem acontecendo na história, como nós vimos com Law em Punk Hazard, Capone Bege em Holy Cake e Kid agora em Wano. Então, ao longo que a história vai avançando, o Luffy acaba se aliando com alguns supernovas que têm importância na história. E toda aquela ligação que a Bonnie teve com o Kuma, e a própria ligação que o Kuma teve com o Chapéu de Palha, com certeza já liga esses 2 pontos. Mas a pergunta é, o que essa personagem pode acrescentar em uma nova saga? E para isso, primeiramente, precisamos discutir sua origem para ter uma base sobre isso. Como nós sabemos, o cabelo rosa de Bonnie pode nos lembrar um pouco Lola de Thriller Bark. Sabendo como Oda gosta de criar ligações entre personagens, podemos assumir 2 coisas. Primeiro, Bonnie pode ser filha da Yonkou Big Mom, e a segunda é dando continuidade a essa teoria. Ela pode ter sido encorajada ou apenas uma filha querida rebelde que decide viajar pelo mundo sozinha e não sob a marca de sua mãe. E a gente acaba fazendo essa associação devido ao fato dela compartilhar a mesma cor de cabelo, o cabelo rosa, e o apetite insaciável por comida. E se for seguir a linha de raciocínio que a gente traz aqui no canal, a Big Mom vai aparecer em um novo arco e seria muito interessante que essa filha que abandonou o seu bando aparecesse junto. Mas aqui é a parte complicada. Todos nós vimos que durante o arco de Sabaody, que Bonnie tinha uma Akuma no Mi que a permita mudar de idade. Então podemos supor que a aparência casual que ela usa frequentemente pode ser que não seja de acordo à sua idade real. E o fato que fortalece ela ter essa idade avançada são seus próprios atos. Ela parece ser a mais sábia dentro dos Supernovas. Ela salvou o Zoro de matar o dragão celestial
espacial e tem um forte rancor dos fuzileiros navais. E também ela foi a única a chorar a respeito da morte do Barba Branca. Quer dizer, a única não, também um velho conhecido do Barba Branca chorou, que foi o Rayleigh. E aqui essa parte da teoria que a gente já falou que vamos colocar aí na descrição, fala que a Bonnie pode ter sido uma das tripulantes do Gold Roger, devido a seu nome Joias. E tem todo aquele padrão, Gold, Roger, o Silver Rayleigh, que no caso é prata, e tem o Scorpio Gaban, que representa cobre. E para seguir a lógica, Jerry Lee Bonnie. Essa é uma teoria bem interessante, porque relaciona essas joias no bando do Roger e também relaciona o fato dela talvez ter uma idade mais avançada, já que ela e o Rayleigh foram os únicos que choraram na morte do Barba Branca, vendo de longe. Apesar de que a gente gosta muito do fato dela ser filha da Big Mom. Porém, a única coisa que a gente tem como prova aqui é o fato dela ter o cabelo rosa e sua fome insaciável. Então comentem o que vocês acham. E agora vamos falar do Uroji. Existem indícios de que Uroji tentou enfrentar o Enel para salvar o seu povo, talvez junto com outros Bilkans, mas não teve êxito. É provável que após a destruição de Bilka, Uroji tenha descido ao East Blue e iniciado sua trajetória como pirata. Nós pensamos que, diferente dos outros supernovas, Uroji não busca o One Piece e o título de Rei dos Piratas, mas sim a vingança por sua terra natal. Faria sentido se a gente levar em conta que um monge, teoricamente um líder religioso pacífico, tem a alcunha de monge louco. Uroji adentra no Novo Mundo em uma ilha chamada Raijin. A chegada dos piratas monges caídos é bastante interessante, porque mostra a única cena em todo o mangá em que o monge louco não está sorrindo, justamente por encarar uma ilha castigada por constantes raios. É visível a ligação entre a reação de Uroji, o seu provável passado e o Enel, e isso fica ainda mais interessante se olharmos a referência usada, o deus japonês Raijin. Ele lembra alguém pra vocês? Como parte de sua busca pela derrota definitiva do deus Enel, e ciente de que sua força há 8 anos atrás não seria suficiente para uma vingança, Uroji precisaria ficar mais forte para alcançar seu objetivo e superar um autoproclamado deus. Dito isso, talvez a sua ida a Raijin não tenha sido aleatória, mas sim uma dura missão de treinamento e superação para aguentar os milhões de volts de Enel que já o derrotaram uma vez. Porém, além de ficar forte o suficiente para sua desejada revanche, Uroji tinha outro problema: reencontrar Enel sem um Vivre Card ou qualquer outra pista sobre sua localização, e é aqui que mais um supernova cruza com Luffy por ter um assunto em comum. Sabemos pelas histórias de capa do mangá que ele não só está vivo, como aprendeu sobre a origem de seu povo e encontrou um exército de pequenos robôs. Também devo citar aqui uma passagem do Databook Green, que diz que Enel está recarregado, cheio de soldados e pronto para uma nova aventura. Dito isso, narrativamente, o retorno de Enel, assim como Crocodile ou Rob Lucy, é muito provável. Além disso, Enel ainda tem motivações plausíveis para voltar à cena. Luffy contou a ele sobre o Mar Azul, que por si só já pode ser suficiente para despertar a curiosidade dele sobre o mundo real. Além disso, ainda existe o rancor por ter sido derrotado pela primeira vez em sua vida por nosso querido Chapéu de Palha. No final da Guerra de Marineford, Uroji destaca aquele que viria a se tornar o Imperador como peça-chave da reviravolta que o mundo teria no futuro, e no caso é o Barba Negra. E olhando a relação que os supernovas vêm desenvolvendo com os Yonkous com o desenrolar da obra, podemos reparar em algumas coisas. O Bad se subordinou a Big Mom, Apu, Hawks e Drake se aliaram ao Kaido, enquanto Kid foi massacrado por ele. A Bonnie foi capturada por Teach, porém isso aconteceu antes dele se tornar um Yonkou. E ainda temos o Luffy, que quer derrubar 3 imperadores, e o Lau como seu aliado. Todos os capitães da pior geração se envolveram de forma direta com ao menos um imperador, exceto, por enquanto, o Uroji. Durante os últimos meses do time skip, o monge venceu um dos generais doces da Big Mom, mas não fez nenhum contato direto com ela. Com a invasão a Totoland, talvez Uroji só quisesse colocar em prova seus poderes enfrentando um adversário poderoso como Snack, um comandante, ou ainda precisasse de um feito relevante para conseguir a atenção do Barba Negra. Novamente observando One Piece do ponto de vista narrativo, Enel tem uma Akuma no Mi poderosa demais para ser desperdiçada na obra. Uma aliança entre os piratas monges caídos e o Teach, o qual o mundo inteiro já sabe que está à procura das melhores Akumas no Mi para o auxiliar, e além do poder militar que isso traria, afinal Enel agora tem um exército, em troca da Gorogoro no Mi, que não teria utilidade nenhuma para o Uroji, seria algo ótimo para os dois lados. Essa hipotética trama ainda pode ter um desenrolar peculiar. Como a existência do Enel é desconhecida no Mar Azul, ninguém sabe que ele foi vencido pelo Luffy, e é bem capaz que o Uroji também não saiba da vitória do Luffy sobre seu antigo inimigo. Se o confronto em Skype se tornar conhecido ao monge, é bem capaz que algo como respeito ou consideração seja cultivado por parte dos monges
monges caídos. Respeito esse que pode resultar, por que não, em uma entrada futura na grande frota dos Chapéus de Palha. E cara, eu acho isso muito interessante, inclusive o Uroji tem uma vibe muito Elbaf. Eu acredito que ele poderia voltar nesse arco e ter até uma pequena relação com o próprio Shanks, até por ele ser de uma raça alada e provavelmente em Elbaf a gente vai ter muitas informações sobre o século perdido e a própria Bonnie, que dos Supernovas parece ser a mais ligada com esse século. Então seria muito interessante ver esses dois Supernovas voltando juntos de preferência, mas com certeza a participação deles vai ser muito importante até para os eventos finais da obra. Exatamente, cara. E agora vamos falar do Cirurgião da Morte, que é o Law. E o episódio e o capítulo mais recente pode ter dado uma dica sobre o futuro do personagem. O episódio 1010 refrescou pra gente esse objetivo dele, de querer saber o que significa a letra D, em busca dos poneglyphs vermelhos para conquistar isso. Mas o fato é, Law está nessa jornada com Luffy, que primeiramente era sobre vingança contra o Doflamingo. E após sua derrota, ele renovou esse objetivo e continuou sua aliança com Luffy. E por ser uma aliança, ele acaba compartilhando tudo com seu aliado. Os poneglyphs vermelhos, por exemplo, caso ele achasse, o levaria até Robin. E assim os Chapéus de Palha teriam 3 poneglyphs. Até então, tudo bem, porque ele aparentemente não quer ser rei dos piratas. Ele não tem essa ambição. Então, entregar a pedra pro Luffy não é nenhum problema. E seguindo essa lógica, sua aliança não acabaria aqui em Onigashima, pois ele precisa estar junto com os Mugiwaras para assim encontrar o último World Poneglyph. E com isso descobrir tudo sobre a família dos D. Então aqui parando para analisar, dá para dizer que essa amizade, essa aliança, felizmente vai durar por aí mais alguns arcos. Porém, aqui entra um questionamento. As 4 pedras vermelhas não revelam esse mistério, apenas a localização do Laugh Tale. Lembrem o que Oden escreveu em seu diário. No dia em que encontramos o tesouro, aprendemos toda a verdade sobre o mundo, e dentre elas, a letra D. Ou seja, Law, para concluir esse objetivo, ele precisa ir até a ilha final junto com o Luffy. E aqui entramos em 2 possibilidades sobre o rumo que ele vai tomar daqui por diante. A primeira possibilidade é que ele realmente vá até Laugh Tale e descubra sobre tudo e renove seu objetivo, assim como Oden. Lembram que Oden queria apenas viajar por aí e descobrir sobre novas ilhas? E após vir da última ilha, ele se tornou alguém mais responsável? O mesmo funcionaria nesse caso. Law, nesse momento, quer apenas saber o que significa essa letra D, mas depois de descobrir isso, ele vai descobrir que algo precisa ser feito. E é surpreendente ver que uma aliança de 2 piratas da pior geração durou tanto tempo ao ponto de alcançarem a ilha final. Para muita gente, isso deve ser até um pouco estranho, porque o esperado mesmo, desde o começo, era que Luffy chegasse sozinho, sem companhia de outro pirata, porque isso deveria ser um acontecimento bem único para ele e sua tripulação. Mas achamos totalmente cabível e aceitável que Law vá junto, justamente por ele não ter essa grande ambição de ser rei dos piratas. Ele quer muito saber o porquê o coração se sacrificou por ele, simplesmente por causa dessa letra D em seu nome. Aí no caso do bando dele, poderia ficar ali esperando do lado de fora, assim como Shanks e Buggy ficaram em uma ilha esperando pela volta de Roger, porque nesse caso só a presença do capitão do Law que importaria. E a segunda possibilidade era uma coisa que nós discutíamos muito e foi até um dos primeiros vídeos do canal, que é sobre a sua possível morte. No capítulo 1040, só aumentou esse pressentimento que a gente tinha. Nessa frase, Law disse: "Se fosse o homem que eu conheci, ele certamente faria isso." Essa frase remete diretamente ao propósito herdado. E é justamente sobre isso seu novo objetivo. Law literalmente tem uma jornada com um D, o maior deles e possível Joy Boy dessa era, assim como o coração estava com ele quando pequeno. Obviamente são 2 situações bem diferentes, mas o fato é que pode sim ocorrer esse sacrifício do Law, assim como o coração fez isso por ele. A gente já passou por 4 ilhas dentro dessa aliança: Punk Hazard, Dressrosa, Zou e agora Wano, em que essa dupla foi muito bem desenvolvida. E Law entendeu muito bem que Luffy é a maior figura dessa era. Ele literalmente disse que caso fosse preciso, ele morreria junto dele. E pode até parecer clichê esse sacrifício, mas fazendo bem feito, como já vem sendo todo esse desenvolvimento deles juntos, seria um ótimo encerramento para o personagem do Law. E essa possibilidade até impede assim que ele vá até a ilha final e apenas Luffy chegue lá. E até que faz sentido, mas a gente gosta muito da primeira possibilidade em que o Law não morre e ele segue com Luffy até o final. Mas comentem aí qual das 2 vocês mais gostaram. E agora a gente vai pro supernova mais fraco, o Kid. O futuro do Kid é bem certo, porque ele é mais aquele cara que quer aparecer, mas acaba subestimando o Yonkou como Shanks e perde um braço. Ele pode até querer ser o rei dos piratas, mas com certeza não vai, e nem existe também a possibilidade dele ir junto com Luffy até lá, pelo menos por enquanto. Vemos muito que após o ano, sua rápida aliança com os piratas do Chapéu de Palha e do Law será encerrada, e com certeza ele, por ter participado da derrota da Big Mom, terá sua recompensa aumentada, assim como seu nome, aumentando
aumentando ainda mais sua influência no Novo Mundo. E existe até a possibilidade que ele se torne um dos 4 Yonkous, isso se esse título ainda existir depois de Wano. Resumindo, ele vai se tornar um pirata muito respeitado, mas um respeito advindo do medo, porque foi assim que ele foi introduzido, como um cara que prejudicou todos os civis que encontrou pelo seu caminho. É basicamente isso que nós imaginamos pro nosso Magneto nerfado. Digam aí o que vocês acham. E é claro que a gente fala aqui brincando do Kid, mentira, é tudo verdade. Porém, ele é um personagem muito interessante que pode sim ser utilizado mais pra frente. Nós já vimos que ele teve relação com o próprio Shanks e talvez isso tenha gerado nele um sentimento de revolta, e pode ser que numa trama com o próprio Shanks, ele seja um dos atores principais. Nós não sabemos em qual contexto foi essa batalha do Shanks contra os piratas do Kid, e é um dos mistérios mais interessantes da obra. Nós já fizemos um vídeo sobre o Shanks e qual o motivo dele cortar o braço de seus oponentes derrotados, e isso daria uma incrementada muito grande na própria luta do Luffy contra o Shanks no futuro. E galera, esses são supernovas que queríamos bater um papo com vocês. Os outros supernovas nós acreditamos que não daria pra se aprofundar tanto. Por exemplo, o Bad, nós vimos ele ali também dando uma assistência na guerra final, participando da grande frota, por causa dos laços que sua mulher Chiffon criou com os Mugiwaras. O Hawkins, vemos ele preso pelo governo mundial após a batalha de Onigashima, que vai ser uma continuação do grande trabalho que ele fez aqui nessa guerra. Nada. A Pooh é uma caixinha de surpresas, nós achamos que ele vai conseguir fugir e vender as fotos da CP0 pro jornal do Morgans, e o Drake ali também do lado do Kobe, até mesmo podendo voltar para a marinha de alguma forma. E também tem todo o papel dele na SWORD, sendo uma sociedade secreta dentro da marinha. Nós não sabemos quem foi o criador da SWORD, mas vai ser muito interessante ver eles destruindo o governo de dentro para fora, ou pelo menos fragilizando para um possível golpe final pela parte do Dragon ou até mesmo do Luffy. E por fim, o Killer teria o papel de acompanhar o Kid até o final em qualquer decisão que o seu capitão tomasse. Então nós achamos que ele vai ter um destino parecido com o do seu próprio capitão. E galera, esse foi o pensamento que a gente tem sobre esses piratas que nos foram apresentados em Sabaldi e seu destino ali até o fim da obra. Espero que vocês tenham gostado, como a gente gostou, e é com isso que a gente encerra esse vídeo. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @canal Supernovas. Inclusive, recentemente a gente fez um post de perguntas, que provavelmente vai ser lançado depois desse vídeo, respondendo suas perguntas. Vê aí também que aí embaixo a gente tem a opção de membro, que a gente conversa com os membros sempre antes das lives começarem no canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!